J. Pedro Malta. Edu com você. Salve, salve, meus queridos. Passam tudo 1h34. Façam todos uma excepcional tarde. Vai entrando aí. Vou falar um pouquinho do curso de dia 22 e dia 23 de maio com o Dr. Professor Rodrigo Fener. Curso de avaliação e correção postural na prática. Vou estar falando aqui um pouquinho sobre correção de alterações da cintura escapular. Então, vamos deixar a galera entrar. Uma live surpresa, estou fazendo um card aqui, será rapidinho, 20 minutos. Vão entrando aí. Já vai entrando, convidando. Olá, Clara. Seja bem-vinda. Entrando, professor Vinícius, Luan, já vai entrando e mandando para os seus amigos aí, para outros profissionais. Tá falando um pouquinho aqui sobre exercícios para correção de uma escápula alada, por exemplo, como que ela se encontra. Nós vamos estar abordando aí no dia 22 e dia 23 de maio, o passo a passo para uma avaliação diagnóstica funcional, eu e o professor Dr. Rodrigo Fener. Nós vamos esmiuçar aí toda a avaliação diagnóstica para deixar o mais aplicável para vocês. Isso no sábado e no domingo nós vamos discutir 5 casos, 5 cases na prática e desenvolver aí o treinamento junto com vocês também. Exercício por exercício, dia 22 e dia 23. Nós temos só mais 3 vagas, viu, galera, do terceiro lote. Já está para mudar. Então, galera que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Galera, escápula alada, para quem não sabe, então nós temos aqui a escápula, né? Quem está entrando aí agora, vou explicar um pouquinho sobre a correção de uma escápula alada, que é onde mais é uma das alterações escapulares que mais incomoda, principalmente as mulheres que são mais magras, né? Que é aquela... Primeiro a gente tem que saber que a posição já vai chegando aí, galera, e vai enviando aí o aviãozinho para 5 pessoas para estar participando, que vai ser uma live bem rápida, tá? Eu não vou deixar salvo. Vou passar só um briefing aqui do que vai acontecer no curso dia 22 e dia 23 de maio, comigo, com o Dr. Professor Rodrigo Fener, tá? Que nós vamos estar corrigindo aí todas as articulações segmentares, tanto tornozelo, joelho, quadril, coluna, ombros, cintura escapular, pescoço, cabeça. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a escápula alada, tá? Que é uma das coisas que nós vamos, um dos quesitos, um dos segmentos que nós vamos estar abordando no dia do curso, dia 22 e dia 23 de maio, tá? Então, se você está entrando aí agora, já manda para 5 amigos, 5 profissionais que você acha que vai se interessar por esse conteúdo aí, você vai estar agregando valor na vida dele, tá? Então vamos lá, escápula alada, para quem não conhece, nós temos aqui a escápula, ângulo inferior da escápula, que é a parte de baixo da minha mão, tá? Borda medial, ângulo superior e ângulo lateral. Então, o que acontece na escápula alada? É quando essa borda medial aqui se descola do gradil costal em demasia. Nós temos esse movimento aqui que acontece, ó, a borda medial se descola, nós temos naturalmente 30 graus, que é conhecido como plano da escápula. Nós estamos apresentando aí, já tem uma aula inclusive que eu dei dia 27, que foi semana passada, de complexo articular do ombro, que é as aulas preparatórias para esse curso, junto com o Dr. Professor Rodrigo Fener, tá? Que nós vamos estar abordando passo a passo pela avaliação diagnóstica funcional, desde teste de flexibilidade, força muscular, desequilíbrios, dominância muscular. E no domingo nós vamos apresentar 5 cases. E um desses cases, inclusive, nós vamos selecionar um dos participantes.
Nós já temos 55 inscritos, tá? Então, voltando aqui. A escápula alada é justamente esse descolamento excessivo da borda medial. Borda medial, ângulo inferior, descolamento excessivo. Nós temos aí os 30 graus de rotação interna natural, que é o plano da escápula, tá? E aí quando o serrátil anterior, que é o principal músculo que está do lado de dentro da escápula, ele não tem força para grudar ela no gradil costal, então nós temos dois casos. O mais comum é a associação da escápula alada, essa rotação interna excessiva, com a protusão, com a protração, né? O movimento de abdução. Então ela ala e vai de encontro ao húmero, a cabeça do húmero, tá? Mas também nós temos, isso daqui acontece o quê? Um encavalamento do serrátil, tá? Não é ele que está puxando a escápula em alamento e em abdução. Os feixes inferiores do serrátil está muito fraco, não está conseguindo segurar ela. E aí o que acontece? Ela ala e abduz, certo? Vai de encontro ali os feixes, a inserção proximal da coluna, da inserção distal que está nas costelas do serrátil, tá? E tem uma outra opção também, que quando a escápula ala e roda inferiormente, que é um pouco mais difícil. E aí o serrátil anterior se encontra numa posição travada, só que numa posição alongada. Leandro, qual que é a diferença das duas? Primeiro, eu vejo muita gente utilizando, por exemplo, uma flexão de braço a 30 graus, com abdução a 30 graus do ombro, para recuperar o serrátil, independente se ele está numa posição encavalada. Não podemos falar que está numa posição encurtada, porque ele não encurta, não é ele que está puxando a alavanca óssea, que é a escápula, em direção da sua inserção distal, e sim ele está sofrendo essa fraqueza, tá? E nós temos ali fraqueza dos romboides também, que gruda a escápula, a borda medial no gradil costal. Beleza. O que eu vejo são pessoas trabalhando essa flexão de braço ou push-up, né? Independente se a pessoa tem o alamento com rotação inferior ou o alamento com protusão. Gente, se você trabalha, se você faz a seleção errada de exercícios, você pode perpetuar e acentuar ainda mais essa disfunção. Então, se liga nessa dica que eu vou dar, que é uma das coisas que nós vamos estar falando no curso do dia 22, dia 23 de maio. Eu e o Dr. Rodrigo Fener, tá? Se você tem escápula alada associada com uma protração, uma abdução, tá? Aí sim nós vamos trabalhar o quê? Flexão de braço com 30 graus de abdução, com a escápula retraída. Por quê? Eu já faço lei de Lapierre. Eu já faço o quê? Sabendo que o serrátil está numa posição encurtada, eu já faço a reativação dele através de um reflexo miotático, tá? De alongamento. Já recupera essa força dele, porque eu travo a minha escápula e estiro ele lá na escápula, e fecho o meu brace e estiro ele aqui na costela, e trabalho todo o movimento com ele na posição alongada, sendo que ele está encavalado. A escápula está alada e está em protração. Aí sim a flexão de braço é uma boa opção. Porém, se eu estou com um alamento e uma rotação inferior e ele está travado na posição alongada, eu não vou trabalhar a flexão de braço, não vou trabalhar o push-up, tá? Eu não vou trabalhar. Eu vou trabalhar ele na sua função de rotador superior da escápula. E aí nós vamos apresentar outras alternativas de exercício para vocês em estar fortalecendo, ativando, reativando e recuperando esse déficit de força do serrátil numa outra função dele, que é a rotação superior. Ele é muito forte, ele é o principal protador, mas ele também é muito forte, principalmente os feixes inferiores na rotação superior da escápula. Então, push-up não é para todo mundo, galera. Se a pessoa tem uma rotação inferior da escápula, você vai estar acentuando isso para ele. Então, o que eu vejo são pessoas pegando informações de maneira leviana e aplicando de maneira genérica para os seus alunos, tá? Você tem que saber, a seleção e a ordem dos exercícios é individualizada. Isso é o básico que vocês profissionais, que nós profissionais devemos saber.
Não significa que um profissional, seja eu, falei que a flexão de braço é bom para uma protração da escápula e uma escápula alada, você vai passar para geral. Não. Primeiro você tem que diagnosticar isso, para um segundo passo você usar isso como um prognóstico. Então, gente, seja uma pessoa formadora de opinião, né? Não trabalhe em cima de opiniões de outros profissionais. Você tem que pegar a informação, modelar essa informação. Então, o que é modelagem? É você conseguir captar, né, a frequência de comportamento de um outro profissional que você se espelha, né, converter isso e trazer para a sua realidade, né? Não adianta você ficar pegando o que os outros fazem e fazer que não vai dar certo, tá joia? Então vamos lá, galera. Escápula, só pra gente finalizar que tá terminando aqui. Escápula alada, uma escápula em abdução. Escápula alada, uma escápula em abdução. Vou trabalhar, porque tem fraqueza, meu serrátil anterior. Relembrando, serrátil anterior está na posição encavalada, não está encurtado, ele está encavalado, ele está fraco. Os feixes mais próximos ali da escápula, que está do lado de dentro da escápula, está fraco, não está conseguindo grudar ela no gradil costal. E também os meus romboides, que deveria segurar numa posição em neutro, em rotação inferior e adução, não está conseguindo, por isso que ela abduz. Então, uma flexão de braço, por que 30 graus de abdução, galera? Porque 30 graus de abdução, eu não preciso, a minha escápula não precisa de movimento dinâmico de rotação superior. Então, eu deixo ela numa posição mais estável para estar realizando esse movimento de push-up. Tá? Então eu já faço, por que a lei do Lapierre? Enquanto eu faço a contração dos meus romboides que estão fracos numa posição alongada, não está conseguindo segurar minha escápula, eu já faço o alongamento do meu serrátil também, com a minha escápula numa melhor posição ali, certo? Deu para entender? É bem difícil isso. Eu não vi subir um coração aqui, tem 10 pessoas assistindo minha explicação, eu não vi subir um coração aqui. Espero que você esteja anotando isso, tá? Isso vocês não encontram em qualquer lugar. E dia 22, dia 23 de maio, aí o Rodrigão vai estar passando tudo. Isso daqui é só uma gotinha dentro do oceano de informação que nós vamos passar para vocês. Eu quero saber, deu para entender sim ou não? Em 5 minutos eu tô saindo. Deixa eu ver esse coração subir aí. Pelo amor de Deus, tá muito fraco. Gente de Deus. Vocês estão muito escassos, hein? Pelo amor. Tarde. Aí. Deu pra entender? A correção? Boa tarde, Mateusão. Tudo bem, meu querido? Treinador Matheus Queiroz. Deu pra entender a correção? Um dos exercícios, né? Você não vai usar o push-up, a flexão de braço para todo mundo. Coloca aí embaixo, coloca nos comentários. Eu entendi, eu não entendi bosta nenhuma. Anotado, olha lá. Boa, Merson. Um beijo no seu coração. A lenda. Tenho mais 2 minutos aqui com vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí na charadinha aqui, ó. Clica aqui nesse pontinho de interrogação, nessa charada, e deixa uma dúvida que eu vou estar respondendo. Senão acaba meu tempo. Eu tenho mais 4 minutos aqui de aeróbico. Professor, e o trabalho de serrátil em extensão acima de 90 graus? Em extensão ou flexão? Flexão, né? Flexão. Extensão você tá só trabalho excêntrico, né? Flexão. Flexão. Sim, acima de 90 graus. Nós temos que saber que a maior ativação do serrátil anterior
na eletromiografia, segundo estudos, né? Por quê? Esse trabalho é de warm-up, galera. O que é o warm-up? É aquecimento, que eu vou passar para vocês no dia do curso, dia 22 e dia 23, que por sinal tem só mais 3 vagas do terceiro lote. Então, terminando essas 3 vagas, nós vamos para o quarto lote. Então, assim, tá vendendo muito, tá? Mas eu não tô aqui para fazer divulgação disso, ok? Então, vamos lá. Nós precisamos saber que atividade, ó, solicitação é diferente de ativação, que é diferente de hipertrofia, tá? Solicitação é o que os livros nos trazem. O que isso significa, Leandro? Nós sabemos aí, por exemplo, do glúteo máximo, que é mais fácil vocês visualizarem. Por que vocês acham que teve aquela moda de bate o bumbum no calcanhar, né? Desce tudo, foda-se se a pessoa tem condição ou não, tá? Desce tudo, que nós pegamos, tem mais ativação do glúteo, né? O glúteo vai crescer mais. Porque os livros de cinesiologia nos traz que a solicitação do glúteo, ela é aumentada abaixo de 30 graus de flexão do quadril, tá? Isso na teoria, né? Isso na teoria. Então isso é a solicitação. Nós sabemos que sim, se a pessoa tiver condição de descer, vai ter um aumento de ativação do meu glúteo abaixo de 30 graus de flexão. E se a pessoa não tem condição, se ela entra numa retroversão? A retroversão nada mais é que você o quê? Aproximando a inserção superior da inferior do glúteo. Então você diminui aquela curva comprimento-tensão na fase excêntrica. Então você não estira mais o músculo, você está encurtando ele na fase excêntrica onde ele deveria alongar. Não consegue compreender? Então a retroversão, sem falar de lesão na coluna lombar, que é uma das coisas que está rolando aí muito também, você diminui a curva comprimento-tensão. É a mesma coisa que você está fazendo na fase excêntrica aqui, um bíceps, você está jogando o braço em flexão, você está subindo o braço em flexão, você está tentando alongar ele na parte distal, só que encurtando ele na parte proximal. Não faz sentido, tá? Então não aumenta a ativação. Então, ativação é o que? Solicitação é o que os livros nos trazem. A ativação, né? A ativação é quando a gente quer recuperar a musculatura que está hipoativa. Então, por exemplo, no serrátil, se eu trabalhar essa flexão de 90 para cima, é com pouco peso. É só para devolver aquele déficit de força que o serrátil tem. E a ativação, que é eletromiografia, ela não é um indicativo forte para hipertrofia, tá? Por quê? A eletromiografia, ela vai em caminhos distintos da hipertrofia. Então, por exemplo, se eu ficar parado em pé, contraindo, se eu pôr eletrodos no meu glúteo, se eu ficar parado em pé, contraindo meu glúteo, vai ter uma alta atividade eletromiográfica, mas significa que vai gerar hipertrofia? Não, mas... Então, solicitação é o que os livros nos trazem, a gente precisa saber disso, né? Só que aí nós precisamos saber a condição individual de cada aluno. A atividade é para recuperar, é o trabalho de warm-up, de aquecimento daquela musculatura, de devolver aquela hipoativação que ela se encontra no momento, para que na hora do treino ela seja mais efetiva, né? E ela não fique ali, teoricamente, dormindo. Então, não significa hipertrofia, significa só devolver a vida para aquele músculo. Então, é atividade. Então, o que é interessante a gente ter em mente? Sempre quando a gente lê um artigo eletromiográfico, a gente levar para exercícios de warm-up, de aquecimento, para utilizar no início do treino, tá? Então, supor, trabalho em Y, para trapézio inferior, também tem uma grande solicitação ali, uma grande ativação do serrátil. Então, primeiro, vamos lá, recuperando. Vamos voltar aqui. A eletromiografia nos traz que o serrátil anterior tem uma atividade aumentada de flexão de ombro de 60 a 120 graus. E o trapézio inferior, que é outro rotador superior, de 120 a 180. Então, se eu quero melhorar a atividade do meu serrátil, eu trabalho flexão de ombro, né, de 60 a 120 e não de 90 a 180, tá? Então, isso a gente precisa saber. Se eu quero recuperar a atividade, déficit de força, eu preciso ter
uma maior ativação. Aí sim a gente considera a eletromiografia. Mas, se eu quero hipertrofia, a gente não pode ficar considerando artigos eletromiográficos. Então, ficar só em cima disso, né? Por isso que eu falo, solicitação é uma coisa, é o que os livros nos trazem. Atividade os exercícios de warm-up, aí sim eu posso considerar para devolver aquele déficit de força daquela musculatura específica no começo do treino. E por último, que é a hipertrofia, eu não posso considerar os exercícios que têm maior atividade eletromiográfica, que significa que está gerando maior hipertrofia. Não. E por último, os exercícios básicos como leg, agachamento, levantamento terra e assim por diante, né? Que é o que vai gerar realmente hipertrofia, tá? Então eu preciso ter a teoria, que é a solicitação, eu preciso ler os artigos que é de atividade eletromiográfica, que é para o warm-up, e eu preciso saber que a hipertrofia eu vou conseguir nos exercícios básicos, tá? Que aí, Leandro, e os exercícios de modelagem? Os mesmos exercícios do warm-up, só que você usa no final do warm-up de aquecimento, só que você usa no final do treino. Fiquei mais do que eu deveria, 22 minutos. Deu para entender aí, galera? Então, dia 22, dia 23 de maio, eu e o Dr. Rodrigo Fener estaremos ao vivo, tá? Ao vivo. São 6 horas no sábado, 6 horas no domingo. Sábado, passo a passo por uma avaliação diagnóstica funcional. Nós vamos passar todos os testes de flexibilidade, de força muscular, de dominância muscular, de alteração postural. Mas assim, coisas que eu e ele aplica na prática. Nada que vocês não vão conseguir. Eu quero que vocês na segunda-feira estejam fazendo avaliação até no cachorro, no gato, na avó, todo mundo, tá? E no domingo nós vamos pegar 5 casos na prática e passar exercício por exercício. Por que a gente está passando exercício por exercício? Por que a gente está colocando naquela ordem? Seleção de exercício, ordem de exercício. Eu vou trazer uma periodização de 8 semanas também, que é adaptação fisiológica e orgânica, tá? Vocês vão estar recebendo tudo isso. Isso vai em arquivo de PDF para vocês. 3 vagas apenas do terceiro lote, tá? E aí, responsabilidade com vocês, tá joia? Fico por aqui, tô cansado pra caramba. Informação, o Merson tá acompanhando. Tamo junto, Merson. Muito obrigado. Só espero que não venham os cientistas aí falar que eu tô falando mal de eletromiografia. Você não entendeu o que eu falei. Aí depois você passa as informações aí, viu, Merson? Você desenha e manda pra eles. Fechou? Tamo junto, então. Valeu, Douglas. Um beijo no seu coração. Professor Ozzy. Show. Quebrar tudo. Dia 22, dia 23. Tamo junto. Beijo no coração de vocês. Valeu. Sai daqui, vai estudar. Vocês não querem que eu vá embora? A galera tá entrando aí. Marina já tá me chamando, tem que almoçar. Quer que deixe salva a live? Vou começar a fazer, vou voltar a fazer as lives aqui. Agora que as academias voltaram, vou começar a fazer, voltar a fazer pós-treino. E aí vocês deixam a pergunta aí. Vamos fazer essa interação. Fechou? Tamo junto? Coloca aí, pelo amor de Deus, alguém manda alguma coisa. Chegando aí pra treinar. Vamos que vamos. Fui. Tamo junto. Beijo no coração, Matheus. Treinador Matheus Queiroz. Valeu. Entra lá, www.abrinomentes.com.br/postural. 3 vagas do terceiro lote. Vai virar